bem-vindo ao nosso curso sobre o novo acordo ortográfico. Meu nome é Fernanda Abrão e nós estamos na nossa terceira videoaula. Vamos começar? Bem, nesse nosso encontro, nós estudaremos aí sobre a questão da acentuação, ok? Que é nosso 1.4, e vamos estudar algumas regras especiais quanto à acentuação, correto? Então, assim, nós vamos estudar aqui algumas questões sobre o acento, principalmente relacionado com o ditongo. Qual que seria a regra, pessoal? Vamos ver essa regra? Ditongo oral, crescente ou decrescente, seguido ou não de S. Como exemplo, água, pônei, mágoa e jockey. Tudo bem? Entenderam direitinho? O que é esse ditongo, afinal de contas, dona Fernanda? O que é o ditongo? Tá, então assim, não adianta a gente saber as regras, ditongos, seguidos ou não de S, aí sabe os exemplos ali, mas a gente não sabe o que é ditongo. A gente precisa saber o que é. Então vamos recordar um pouquinho esse conceito? Vamos ver? Bem, a turma do português vai nos ajudar aqui também, ok? Então, ditongo é o encontro de duas vogais, que são chamados encontros vocálicos, tá? Duas vogais, que pertencem à mesma sílaba e são pronunciadas numa só emissão de voz. Então, peixe, tá vendo? A gente tem o quê? Uma vogal e uma semivogal. Saudade. Nós temos uma vogal e uma semivogal. Paixão. Uma vogal e uma semivogal. Fernanda, tá bom, entendi que o ditongo aí é o encontro dessas vogais. Mas o que é essa questão de vogal e semivogal? E aí que vocês vão entender a questão da tonicidade. Tá, vamos aí aproveitar e ver o nosso exemplo da turma do português aqui. Ver o exemplo do ditongo. É o encontro de uma vogal forte e uma semivogal fraca. A ilustração ali mostra claramente a vogal, que é o primeiro, que é esse menininho de capinha e tudo mais, bem fortinho, ele é a vogal. A vogal, então, é a mais forte. A semivogal é a que acompanha essa vogal mais forte. Ela está ali um pouco mais apagada e, né, no caso da pronúncia, ela tem uma intensidade menor, por isso chamada de semivogal, e a vogal que vem com a tonicidade maior, portanto, ela é das vogais ali a principal dentro desse ditongo, que é o ditongo desse encontro vocálico, ok? Então, por isso, vamos perceber a palavra peixe. Então, eu tenho o quê? Uma vogal e uma semivogal. Saudade, A é a vogal e U a semivogal. Paixão, A no A aqui é a vogal e o I a semivogal, entenderam? Então, lembraram então o que é ditongo? Encontro vocálico, né? No caso de uma vogal e uma semivogal, com a pronúncia aí, é o que eu falei, emissão, só uma emissão de voz, então, não há essa distinção entre essas vogais, ok? Então, o ditongo aí, pessoal, é o encontro dessas duas vogais em uma única sílaba. E esse ditongo, ele tem uma classificação também. Achei interessante a gente ver, porque a gente tem várias regras que vão falar de ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo oral ou ditongo nasal, tá certo? Então, eu tenho ditongo crescente, decrescente, oral e o ditongo nasal. Vamos ver cada um deles aqui. Então, o ditongo crescente é quando há uma sílaba, a junção de uma semivogal e uma vogal. Entendam que a gente viu anteriormente exemplos aí de decrescentes, porque a gente começa com uma vogal que é a forte e vamos para a semivogal que é a mais fraca. No caso aqui, é quando há, então, a semivogal vem primeiro, no caso, lembram do desenho? A mais fraca vem primeiro e a vogal, que é a mais forte, ela vem, né, ela continua, né, na sucessão aí. Então, vamos ver o exemplo. Quadrado. Tá, quá. Então, qual que é a vogal que aparece mais aqui? Eu tenho uma semivogal, quá, né? A vogal que mais tem, né? A força maior de pronúncia aqui é do A. Então, U é a nossa semivogal, né? É esse símbolo que está representando. O U é a minha semivogal e o A é a minha vogal, tá certo? Então, esse é um exemplo de ditongo crescente. Ele parte da semivogal para a vogal, ok? Ditongos crescentes, alguns exemplos para vocês aqui. Eia, área, orquídea, róseo e nível, ia, vários, sabiá, iessere, quieto, io, lírio, curioso, ao, nódoa e mágoa, ua, água e quadra, ua, quando, araquã, eu, tênue e equestre, eu, aguento e frequente, ui, tranquilo, sanguinário,
ui quinquagésimo e pinguim, e u aquoso e vácuo, entenderam? Então a gente vai perceber aí que esses ditongos crescentes, eles saem da semivogal para a vogal, tá certo? E aí, o ditongo decrescente é o contrário, pessoal. Então, vamos ver. É quando, na mesma sílaba, junta-se uma vogal, que é aquela fortinha que eu falei para vocês, e mais a semivogal. Noite. Então, qual que é a sílaba mais forte? Vocês realmente ouvem a sonoridade. No caso aqui é o O. E a semivogal, no caso o I, ela tem uma tonicidade, né, menor aqui, ok? Então, esse é chamado de ditongo decrescente. Bem, nós temos vários exemplos desses ditongos aí decrescentes, tá? O ai, pai, vaidade, ai, cãibra e paina, ão, pão e mãos, ao, mal e degrau, ei, fiéis e papéis, ei, rei e leite, em, vivem, véu e céu, eu, meu, bebeu, e o viu, partiu, on, põe, limões, oi, dói, herói, oi, coitado e foi, ou dou e louco, né? Ui, fui e gratuito, e ui, aí, muito e muita, ok? Então, esses são exemplos que eu acabei de ler para vocês, que são exemplos de ditongos, aqui no caso decrescentes. Por quê? Ele parte da vogal, né, para a semivogal, ok? Então, ele vai do mais forte para a vogal mais fraca, tá certo? O ditongo oral, então a gente viu até agora o ditongo crescente e o ditongo decrescente. A questão do ditongo oral, ele vai estar, quando há uma junção de duas vogais orais na mesma sílaba, entendeu? Quando o som é emitido pela boca. Então, o ditongo oral está relacionado exatamente com essa questão da sonoridade. Vamos ver essas sílabas aí, como elas se comportam nessas palavras que eu selecionei para a gente aqui analisar juntos, ok? Bem, o ditongo oral, então o som vai ser emitido pela boca, céu, boi, caule, cauda, papai, leiteiro, peixe e aula. O que é bom vocês analisarem aqui, né? Você, Fernanda, mas o som sai pela boca, não é mesmo pela boca? Mas olha, a gente tem que, na hora que a gente pronuncia as palavras, a gente vai ver se esse som é mais nasal, um som mais vocal, entendeu? Então, vocês vão perceber aí, de oralidade mesmo, é o oral, tá? Então, vocês vão perceber aí como essa sonoridade, ela se faz aí, né, na hora que a gente pronuncia. A gente percebe que na hora que a gente pronuncia uma vogal, quando ela é oral ou nasal, a gente tem uma outra tipo de pronúncia, né, da emissão desse som de uma forma diferente, utilizando outros elementos aqui, né, da pronúncia.